você está contendo ali sobre molde é a altura do deco. Então se você fizer um decal desse tamanho, na hora que você mergulha ele lá, você pega meio quilo de pasta. Se o decal for bem fininho, ele pega bem menos. Então o decal, ele tem uma importância. E não é só isso. Esse desenho do decal, que alguém aqui já sabiamente percebeu, ele tem que ter uma forma, né? Ele é desenhado para permitir que na movimentação, né, você retire o excesso com facilidade. Esse formato aqui funciona muito melhor do que esse aqui. Então esse chanfro que se faz no decal, vocês veem um decal clássico, esse aqui mostra claramente, porque na verdade isso deve acontecer só num sentido, né? Vocês estão vendo? Esse decal, ele é mais acentuado, o chanfro nesses dois lados, aliás um é mais que o outro inclusive, né? Que é o que você trabalha contra o seu corpo, que é o que, né, por onde sai mais, e dos lados também ele tem um leve, muito suave rebaixo também, né? Então isso aqui né, quer dizer, essa ergonomia do decal aqui é muito importante, porque facilita o trabalho, né? Na movimentação você consegue controlar melhor. Então esse chanfro aqui, que não custa nada fazer, é muito superior a isso aqui, tá? Muito bem. Alguma dúvida sobre moldes e decals? Não. A pessoa pode ter ergonômetros na gramatura, talvez, né? A pessoa já está fazendo aqui muito tempo. Agora, se eu quero gramatura diferente, eu tenho que fazer decals diferentes? Não. Aí é que tá. Como o decal é um equipamento permanente, você nunca mexe nele, né? Então o ideal é o seguinte, você estabelece um padrão de decal neutro, né? Que é aquele ali. Ou seria algo, esse aqui eu acho que está até um pouco exagerado demais, mas algo entre isso aqui e isso aqui, tá bom? E esse é seu equipamento, né? Então não é nem exageradamente alto, nem exageradamente baixo. Ele está num formato padrão. E aí em cima dele você desenvolve a habilidade de fazer. Porque não tem sentido você ter meia dúzia de decal. Não, você tem um só, né? Agora você faz um em função daquilo que você vai, do que você, quer dizer, dentro dos limites, né, que você vai trabalhar, você já estabelece ali um decal adequado para você, tá? Muito bem. É conveniente e é importante a gente ter um sistema de trabalho ou uma linha de produção onde a gente tenha o controle, onde a gente possa estabelecer, fixar as variáveis, né? Então, é de se supor também que quem monta um negócio desse vai trabalhar sempre no mesmo esquema. Mas costuma-se, é recomendável o seguinte, você trabalhar sempre com uma medida estabelecida de água, né, um volume de água ali. É fundamental que se pese a matéria-prima seca, né, não precisa nem fazer extração, quer dizer, não é seco absoluto, não é desidratar ela para ver a massa seca verdadeira, não precisa chegar a esse requinte. Mas esses controles são muito importantes. Quanto menos variáveis vocês tiverem que manipular durante o processo, mais certeza e mais resultados vocês têm, ou mais fidelidade de resultados vocês têm condições de aferir, né? Enquanto for tudo assim, hoje é meia bacia, amanhã é a bacia inteira, hoje bota um punhadinho, amanhã põe um punhadinho maior, hoje é um punhadinho meu, amanhã é um punhadinho da empregada, é uma loucura, quer dizer, as coisas acontecem e a gente não sabe por onde começar a aferir. Então é o seguinte, estabelece o seguinte, começa a fazer marcas, né? Então eu vou trabalhar sempre com meia bacia, faz um risco ali, mede, você sabe qual é o volume de água que você trabalha e procura trabalhar sempre assim, né? Aí você pega a sua matéria-prima. No caso aqui a gente tem três opções. Nós temos linter de algodão, né? Isso aqui é sobra industrial da fábrica de Baygon, pastilha inseticida da Baygon. Isso aqui é vendido por quilo, tem uma indústria em São Paulo que vende isso, ou pode ser comprado em folha mesmo, né? Então você estabelece, eu vou sempre trabalhar com, vou pesar 200 gramas disso aqui, você pesa as 200 gramas. Isso aqui é celulose de bananeira filipina, veio das Filipinas isso aqui, eu trouxe um pedaço para a gente experimentar. Então trabalha, estabelece volume de água, estabelece um peso, estabelece uma medida de liquidificador, que as pessoas geralmente acham que não tem a menor importância, tem importância sim, né? Então faz uma medida, faz uma marca lá dentro e trabalha sempre nessas condições. O molde não muda, né? Procura trabalhar, enfim, no mesmo ambiente, com as mesmas condições, e aí as variáveis diminuem muito, você tem muito mais controle sobre o que acontece, tá? Então, suponhamos que aqui a gente tem mais ou menos 67 gramas de celulose, né? O que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz, a gente umedece tudo. No processo de feitura de papel, nada começa a seco, nada.
Tudo que está seco está ruim, né? Não funciona direito. Então a primeira coisa que se faz numa oficina de papel é molhar tudo. Molha o molde, molha a bacia, molha o feltro, molha o pé, molha tudo, né? Senão as coisas realmente não funcionam direito. Por que a gente molha? A gente molha porque quando se molha, ela se desmancha com a maior facilidade, né? Tentar fazer isso, aliás, o algodão não põe nenhuma, não é difícil fazer isso, mas vai alguém tentar rasgar esse negócio a seco aí. Zezé, enquanto eu pico aqui no mole, vai tentando picar a bananeira aí no... Nossa, tá muito. É um negócio super duro, tá vazando, né? Muita importância. Tá aumentando a conta aqui, ó. Desde a hora que eu sentei aqui pra cá, aumentou. É muito difícil, olha. Dona Zezé nem conseguiu rasgar a primeira pontinha ali. Porque o negócio tá seco, tá? Aquilo ali, como isso aqui no caso do algodão, essa celulose foi branqueada. Porque o algodão não tem essa cor não, né? É ilusão de que o algodão é branco, ele é bem mais pardinho. Mas ele foi branqueado num processo aí industrial, né? Da separação, do processamento de linter, e ele está branquinho assim. Então a gente primeiro reduz a nossa matéria-prima, qualquer que seja ela, ao menor estado possível, né? Convém também, sempre que vai se trabalhar com desagregação ou com moagem, a gente facilitar o trabalho da máquina no sentido de diminuir o tamanho da nossa matéria-prima. Então veja só, na água isso aqui se desmancha com a maior facilidade. No seco, isso aqui é uma dificuldade desgraçada, porque você não dá nem para rasgar, né? Só molhou, tá certo? A gente tem que simplificar a vida. Se vocês olharem com cuidado aqui, olha só o tamanho dessa fibra de abacate. Isso aqui é uma espécie de amoreira, da onde se faz aqueles papéis manila, aqueles papéis conhecidos como manila, né? Eu disse que isso era bananeira. Isso aqui é bananeira, é abacate. Olha que bela fibra essa aqui. Abacá. Abacá, me dá um pedacinho de inteira seca. Abacá não é abacate não, abacá é uma bananeira, né? Ó, até a olho nu você vê a diferença que existe entre o comprimento de uma fibra, né? Quer dizer, e aqui a gente está vendo só metade dela, porque ela ainda tem mais lá para dentro, né? Mas dá para ver o tremendo tamanho disso e como o linter é inferior, né, a nível de comprimento de fibra, né? Pode ver, uma é super cabeluda, né? A outra é bem, tá vendo? Essa fibra é natural, essa fibra foi... Tá. Essa fibra aqui não foi branqueada, não foi nada. Esse aqui é celulose pura na cor natural do abacate, tá? Esse linter aqui já foi branqueado. Então suponhamos que a gente tenha estabelecido que a nossa medida, ou o nosso peso, eu não sei nem quanto é que pesa isso, mas a gente pode até chegar... Tem balança aí? Então pesa aí, por favor. Vê quanto é que pesa um negocinho desse pra gente ver uma fórmula aqui. Alguém tem uma régua aí, não? Isso aqui serve como régua? Não, régua para medir mesmo, não é para fazer linha reta. Não? Tem várias. Gente, você viu uma régua? Tem 60 por 60, tem? 50, 65 por 65 por... Alguém tem calculadora? Eu. Então calcula, por favor. Vai lá, o quê? Ninguém mais tem calculadora? Alguém sabe fazer multiplicação, tenho, tabuada dos 9? Alguém ainda lembra ou não? Então, pera. Vamos ver o nosso volume de água aqui, ó. Vou marcar aqui na água, olha só que bárbaro. A gente bota o dedo aqui e marca na água. Tem um rolo de 50 gramas. Ó, é mais ou menos 65 por 65 por 15. Porque na hora que... É 16, mas tá vazando, nós vamos quando começar a trabalhar aqui já vai ser 15. Achou o plástico? 65 vezes 65 vezes 15. 50 gramas. É o volume que a gente tem, 50 gramas. Muito bem. É pouco. Então vamos trabalhar com 100 gramas. 65 vezes 65 vezes 15. Aí deu 63,375. Isso, são... Mas não tem 60, são... Metros. Pode ser.
Sabe quem 63 litros aí? Pode ser. Ah, não. Não? Quantos copos? Não. Quanto deu? É um balde. 60 litros é um balde. É um balde de lixo grande. Quanto deu? 63.375. 63 litros tem aí. E aí? Muito bem. Então a gente estabelece, né, se a gente tem uma caixa d'água, se tem um balde ou se tem uma piscina, estabelece um volume que vai se trabalhar. Aqui no caso a gente tem 63 litros. É um número meio idiota para a gente trabalhar, mas faz de conta que é 60 litros, tá bom? Que é um baldão de lixo. Daqui a pouco vai ser 50, né? Do jeito que nós estamos indo aqui. Muito bem. E aqui eu tenho 100 gramas, eu peguei 2 pedacinhos daquilo lá, 100 gramas de linter de algodão, tá bom? E vou estabelecer quanto. Alguém me pega lá, por favor, um balde de. Vamos ver. Esse balde é o quê? 5 litros? Esse copo aqui cabe em 5 litros? 8. Então vou botar metade dele, 4. Então, essa fórmula é a verdade de cada um, entendeu? Não existe, nunca existiu, em nenhum livro sobre história do papel existe uma fórmula deixada em 2000 anos de história. Então não existe, né, não existe a fórmula em lugar nenhum, porque tudo varia. Né? Desde a pressão atmosférica do lugar, fazer papel em Brasília é diferente de fazer papel em São Paulo. Alguém sabe qual é a altura dessa cidade? Não? 1.200, é o dobro praticamente do que é em São Paulo. Aqui a pressão atmosférica é menor. Né? Então isso aí influi. Então, como você sobe o morro ou desce o morro, esse tipo de detalhe já influi, não tem como você passar, né, formulação tão detalhada ou tão minuciosa para alguém. Cada um tem que descobrir a sua situação. A gente sabe assim, mais ou menos, funciona 4%, 5%, e cada um tem que chegar à sua fórmula, ou experimentar várias fórmulas, não importa, para estabelecer o trabalho. Aqui a gente tem o quê? Tem meio balde, isso aqui deve ter 2 litros. A gente tem um dosador, não, né? Tem um copo de liquidificador, R$100. Deixa eu pegar lá na sala. Peraí. Baixa a máquina, mas melhor de ter visto. Ah, não deve ter não, tem que ter uma ideia. Mete pelo liquidificador, tem um. Vai ter 6 litros, 5 litros. O liquidificador tem 8? Vamos ver onde é que a gente chega nele. Chegamos um pouquinho na metade. Tem 4 litros aqui. Quanto você quer? Agora já foi. A gente está mais ou menos na metade do liquidificador, digamos, isso aqui tem 8 mesmo, Tereza? É. Então são 4 litros, tá? Então só para a gente ter aqui uma referência para ver o que vai acontecer. Então, alguém anotou isso aí? Por favor, cuidado com a ordem aqui, Sim, tá assim. bom? Não apoia Tem um nele, não. gizinho aqui, ó. Tem um giz, a gente anota. Tá bom. Só para gente. Batalha, faz favorzinho. A gente tem aí 100 gramas de pasta, Pode anotar. tá? Só para a gente poder depois variar um pouquinho e ver que importância que isso tem no... Tá? Outra coisa, isso aqui é dica, né? É dica. Eu odeio dicas, mas dica... Grama de As pasta. pessoas adoram. Em 100 gramas de pasta seca, que na verdade não é verdade, né? Quer dizer, num dia como hoje essa pasta não está seca, não. Né? Então, tecnicamente, a nível de laboratório, se alguém estivesse fazendo essa experimentação, seria necessário colocar isso numa estufa até chegar à secura total. Porque senão é uma coisa, a gente fala, pasta seca só porque está fora d'água, é errado. Um dia como hoje, isso aqui está com pelo menos 50% de umidade relativa. Isso aqui não está seco não, mas enfim, isso aqui existem aparelhos a nível de laboratório que você... E na indústria isso é fundamental. Então, na hora que o cara está formulando papel e fala 100 gramas de pasta seca, é seca mesmo. Quer dizer, não é assim, só porque está fora da água, não, né? Senão, muda completamente. Num dia mais seco, isso aqui está bem mais seco. Num dia mais úmido, isso aqui muda. Então, esse tipo de controle, a esse nível de exigência, para a gente não faz grande diferença, mas é importante saber disso, tá? Então, 100 gramas de pasta, volume de água. Então, a primeira coisa que a gente faz é ligar o liquidificador. Essa é a grande dica, né? Eu já vi muita gente queimar o liquidificador da mamãe. Primeiro põe a água em movimento, né?
Agora ligue. Esse barulhinho vai se modificar dependendo da consistência que você trabalha lá dentro. Se ao invés de botar 100 gramas, fizer 20 gramas e 8 litros de água, você não ouve nada. Óbvio. O que está acontecendo ali dentro nesse momento? Como é que é? As fibras estão ficando tontas, só isso. A gente está fazendo refino aqui, não? Vocês concordam? A gente não está fazendo nada aqui, a gente está desagregando e está soltando as fibras que foram compactadas no processo tanto da feitura do Lincoln quanto do abacá ou de qualquer outra celulose. As fibras só foram aglomeradas, mais nada. Não aconteceu mais nada com elas a não ser terem sido cozidas e amassadas numa folha, num tipo de uma folha, para poder ser comercializada e transportada. Tá? Então o que a gente está fazendo aqui é desmanchar essas fibras. Na verdade a gente deveria estar controlando esse tempo aqui, porque esse tempo aqui tem sua importância também. Mas na verdade eu tenho um relógio na ponta do dedo, eu sei que já passou 1 minuto e 57 segundos, nós vamos agora desligar. Moemos isso por... moemos não. Deixamos esse negócio girando ali por 2 segundos. 2 minutos. Bom. Então veja, bota aí 4 litros de água, por favor, liquidificador, embaixo. Essa parte só 2 minutos. Eu não estou dando fórmula para ninguém, eu estou chutando qualquer coisa aqui, peguei o que tinha, enfim, só para a gente ver no que vai dar isso. Bom, o que eu fiz? Eu tirei dali de dentro um dedinho, né? Um dedinho de pasta e coloquei nesse copo aqui. Se vocês olharem isso contra a luz, o que vocês estão vendo aqui? Água de pasta diluída. Não, isso aqui são as fibrinhas. Se vocês olharem contra a luz agora do refletor dele, vocês veem perfeitamente cada uma das fibrinhas de celulose nadando por aí. Para que a gente faz esse teste aqui? Esse aqui, isso aqui você não faz toda vez, você não precisa fazer isso. Se você estabelece que vai trabalhar nessas condições, você sabe que em 2 minutos, não sei se exatamente 2 minutos, mas suponhamos que tenha sido, 2 minutos, 100 gramas em 4 litros, o resultado é satisfatório. Satisfatório o que significa? Que não tem mais nenhuma partícula sólida aqui dentro. Então, na verdade, 2 minutos são suficientes. Eu já vi gente deixar o liquidificador ligado durante meia hora. Né? Aí no dia seguinte tem que comprar outro liquidificador. O liquidificador não é feito para nem os industriais. Né? O liquidificador é um equipamento que é feito para funcionar no máximo 5 minutos e desligar. Os industriais, os caseiros, não podem nem passar de 30 segundos. Não é recomendável. Você deixa o liquidificador lá, ele pifa, queima mesmo. Né? Então, não adianta bater mais do que 2 minutos, porque não vai chegar absolutamente nada além disso aqui. Né? Então, o tempo de desagregação do liquidificador é o mínimo para se chegar a essa situação de dispersão das fibras. Como não tem refino, não acontece absolutamente nada aqui dentro, é só o tempo necessário para chegar a essa situação. Daí pra frente, Essa massa tinha sido toda costurada, agora no caso do bagaçicana, que a gente vê direto pela base da casa, Não, é um pouco maior, né? no caso de outras fibras, eu estou falando essa verdade, essa fórmula aqui, depois nós vamos fazer uma outra para bananeira, que nós vamos ver que pode ser possivelmente diferente, a gente vai fazer uma para papel reciclado, tá? Mas cada fórmula dessa é pertinente a um tipo, quer dizer, qual foi a variável nossa aqui? Ou qual será quando a gente mudar para o abacá? É a matéria-prima. Né? Então você não mudou a água, você não mudou a piscina, você não mudou o liquidificador, você não mudou a balança, você vai pesar 100 gramas novamente, você vai botar aqui os 4 litros, você faz os 2 minutos de tempo, aí você vai ver o que é que vai alterar se você mantém tudo fixo e muda uma só variável. Né? Na hora que você mudar a matéria-prima, você vai ver que de repente os 2 minutos não são suficientes, ou as 100 gramas são demais, ou os 4 litros são de menos.
Mas você tem que sempre mexer uma coisa de cada vez, senão você não chega na outra formulação. Então isso aqui, né, foi no chutômetro mesmo, eu chutei aí, mas deu certo para o linter de algodão. E para esse linter de algodão, porque se fosse o linter da Casa da Moeda não dava. Era diferente. Mas para esse aqui deu, tá? Vou passar isso lá para frente. E o linter da Casa da Moeda? Tem aquela giradinha. Dá no carro. Qual o macete aqui, Regina? Regina, como é que sai isso daqui? Só virar no lado. Puxa de um lado só, tá? Só de um lado. Puxa pra cá. Viu, Marco? Como é que tá assim? Regina, você tá Muito bem. Então, o que a gente está colocando aqui? Estamos colocando 4 litros de água com 100 gramas de pasta refinada. Tá bom? Não tem nada dessas porcarias, né? Então, se aquela situação do copo é verdadeira, né? Se aquele montinho que a gente tirou e viu que não tinha mais partículas sólidas, isso deve ser verdadeiro aqui também, né? E a gente faz aquilo para não chegar aqui e constatar que está cheio de partículas sólidas, né? O que vocês acham dessa consistência? Você acha estranho? Por quê? Para mim está muito raro. Quem acha que isso aqui está bom? Como é que a gente sabe se está bom? Quer dizer, ou a gente olha e tem experiência do olhômetro, a gente põe a mão, né? Outra coisa, dica, isso aqui é fundamental. A última coisa que se faz uma tira de papel é bolinha com os dedos. As pessoas adoram que a mãe fica fazendo bolinha. A gente tem um trabalho danado para não deixar nenhuma bolinha lá, e a maioria das pessoas faz bolinha aqui. Adoro, todo mundo enfia a mão na tina e quando a gente faz demonstração, a gente faz assim, pessoal, bota todo mundo a mão aí, fica todo mundo lá, se tivesse uma câmera lá de baixo, tá todo mundo fazendo bolinha assim. Não, isso aqui nem dá, pode botar a mão aí, mas não faça bolinha. Aliás, o jeito que tá não dá pra fazer bolinha não. O que vocês acham dessa consistência aí? Os papeleiros de plantão. Quem acha que tá ralo isso aí? Para mim não tem nada. Bom, vamos ver se tá ralo ou não. Essa coisa do palpite, eu acho, isso não existe. Não existe na indústria, né? Existe constatação. Então nós vamos tentar fazer uma folha. Eu vou usar sempre o mesmo molde aqui, podemos usar até um molde. Vamos usar um molde para vocês para a gente ver a diferença também, né? Tem o menor. Ah, vamos. Então estou aqui com o meu molde, com o meu deco, vou experimentar essa pasta aqui. A gente vai lá no fundo, só faz. Mais ralo que isso, só a careca do Espirilhão na minha, né? Porque tem nada aqui, né? Tem quase nada aqui, né? Mas sai um papel muito fininho. Porém, nesse processo aqui, esse processo foi feito para fazer papel fininho. Esse processo ocidental, que é o nosso processo aqui. Não, vocês lembram por que inventaram essa receita aqui? Ele não faz papel fininho, ele não foi feito para isso. Se a pessoa insistir em fazer papel fininho com esse receituário aqui, vai se dar mal. Primeiro, que não consegue formar direito. Segundo, que não tira isso daqui nem a pau. Essa folha não sai desse molde. Não é pra mim, é pra ele. Então, deixa eu, ó, aquela coisa que pode aquela cabeça eu acho que não cai. Vocês estavam gozando de mim, mas em Brasília a gravidade puxa para cima. Não cai mesmo. Existe uma operação de retorno, existem momentos no processo que você pode retornar ou pode reverter o andamento das coisas sem prejuízo. Existem etapas que você já não pode fazer mais, né? Então, essa operação aqui tem um nome muito bonito que chama-se o beijo. É kiss. Quando a gente encosta a tela do molde, beija a água e a água, precisa dar um beijo de língua aqui, né? E a água tira a folha formada dali. Então uma folha mal formada aqui, na tina, antes da pessoa dar um passo para o lado, antes de sair daqui, ela pode voltar através desse molde aqui. Não enfia o molde lá dentro não, senão sai outra por dentro. Eu já vi gente também, vai tirar uma folha, pum, enfia, sai outra aqui. Vai tirar essa, pum, enfia, sai daí, não consegue sair daqui. Nunca mais. O beijo é isso aqui, é encostar a superfície do molde na água e a tensão superficial retira, ó, ele sai limpinho. Não precisa se preocupar com esse tipo de coisinha aqui também, não é para tirar e fazer bolinha, né? A última coisa que deve existir aqui é bolinha, partícula sólida, porque o que tiver aqui sai na folha.
Conclusão, essa solução está super rala, está tão rala que ó, já, o pouco que tinha já está no fundo, já virou água aqui. Então vamos bater mais 100 gramas aí. Tá? Para esse volume de água, possivelmente isso numa tina como essa seria o suficiente. Com 60 litros é pouco, né? Então vamos lá, fazer de novo, vamos chegar aqui a uma consistência mais... Usa essa água. Põe mais água. Põe mais. Aí já essa medida É, ou pode ir, não. Usa essa daqui. Tira daqui então, ó. Vamos tirar daqui pra gente não... Nossa, tirar melhor. mais aqui um pouquinho. Então eu vou tirar 4 litros de água daqui. Pode. Vamos fazer de novo, bota mais 100 gramas aí. Ela vai Regina, botar por favor, dela deixa ele montinho. Pra não... Isso, bota aí. Bora. Pica, liga o liquidificador e vamos fazer lá. Tá? Nesse caso aqui mudou. Aqui já Isso. Não, vamos só botar um mais ali, já pode botar mais 100 gramas em cima, já não são mais 100, são 200, tá? Então a primeira fórmula furou. Então é o seguinte, quem está fazendo um trabalho com mínimo de rigor científico, rigor, quer dizer, o importante, não, para chegar a alguma conclusão, se não tiver disciplina e algum rigor científico, não chega a conclusão nenhuma, né? Não existe verdade em ficar experimentando sem claro, né? Então, a primeira fórmula está errada, furou porque não dá para sair folha nenhuma daqui. Então vamos aumentar 100 gramas, a nossa variável aqui, vamos variar o volume de pasta seca. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui já deu? Já. Pode ligar lá e manda brasa. Vai botando devagarinho. Então, de novo, são 4 litros de água. Agora, os mesmos 4 litros que eu tirei daqui, para a gente não alterar esse 60, tá bom? Controla 2 minutos aí, só para a gente ver se são 2 minutos. É absolutamente zero, entendeu? Quer dizer, ninguém, por favor, estrague, tire corte do liquidificador e perca o liquidificador por causa de corte de fibra. Né? Isso não faz a menor diferença. O importante é refinar. Já que não tem refino, olha, se ela está mais cortada, menos cortada, isso não faz nenhuma diferença. Tá? Vamos só para ter certeza aqui que a gente está na mesma situação de antes. Agora a gente controlou os 2 minutos. Isso aí. Tá. Bota lá, põe. Vamos ver se 200 gramas é suficiente. Eu acho que não vai ser ainda, mas vamos lá. Vamos fazer o processo chinês de mixagem. No inverno isso aqui, quer dizer, inverno em Brasília não existe, né? Mas inverno em São Paulo isso aqui é chato, ficar com a mão na água gelada, não tem a menor graça. Se vocês se lembram bem, tinha uma ilustração antiga onde eu falei do processo inicialmente na Europa, os tanques eram aquecidos. Vocês lembram que tinha, não sei se alguém percebeu, naquele imenso barril, não, tinha uma caldeira embaixo que mantinha aquilo aquecido. Uma das doenças mais comuns existia até a industrialização, os papeleiros sofriam de uma doença muito peculiar, que é uma atrofia, e é uma coisa que você enfiar a mão em água fria, né? Quer dizer, ficar permanentemente trabalhando com água fria, eles desenvolviam uma doença horrorosa, né? Que inchava o braço, então o braço papeleiro parecia o Popeye, né? Aquela